é uma classe de compostos orgânicos oxigenados em que há uma hidroxila ligada ao anel aromático. Anel aromático é uma estrutura fechada composta por 6 átomos de carbono ligados entre si através de ligações covalentes duplas alternadas. É a mesma estrutura do benzeno, e sempre que existir uma hidroxila ligada ao anel aromático, estaremos diante do fenol. Outros nomes para a mesma substância incluem benzenol, ácido carbólico, ácido fênico, ácido fenílico, hidróxido benzeno e monohidróxido benzeno. Sua forma molecular é C6H5OH. Para obtermos o fenol, teremos que fundir o clorobenzeno com hidróxido de sódio a 623 kelvins e 320 atm para formar o fenóxido de sódio e, por fim, o fenóxido de sódio mais o ácido clorídrico diluído formará o fenol. Para nomear o fenol, utiliza-se o prefixo hidroxi e o sufixo benzeno, começando a partir da hidroxila, em seguida segue para o lado que ofereça os menores números para os radicais presentes nas estruturas. O egenol é um fenilpropeno com cadeia lateral alílica, sendo componente fitogênico bioativo e presentes em diversas plantas verbais, como o cravo, canela, erva tulsi e a pimenta. O egenol é responsável pelo aroma do cravinho da Índia, sendo esse o principal componente do óleo essencial, tendo cerca de 72 a 90%. Vários métodos de extração têm sido praticados globalmente para a extração do egenol e outros nutracêuticos de plantas, sendo extrações por solvente, hidrodestilação, extração assistida por micro-ondas e extração baseada em ultrassom as mais comuns. O egenol abrange vários aspectos benéficos contra um amplo espectro de indisposições com risco de vida, incluindo estresse oxidativo, inflamação, hiperglicemia, nível elevado de colesterol e câncer. Um fenol para o sabor. O fenol é um componente natural encontrado no alcatrão de hulha, que é um carvão mineral. E ele foi provavelmente a primeira substância isolada do alcatrão de hulha, isso em 1834, por um farmacêutico alemão. Mas foi em 1841 que Auguste Laurent, que é um químico francês, que ele foi capaz de preparar pela primeira vez um fenol puro. Em estudos que ele fez, ele destilou o alcatrão do carvão e do cloro, e Laurent conseguiu isolar as substâncias diclorofenol e triclorofenol, onde que ambas indicavam a existência de um fenol em sua composição. Além do alcatrão, os fenóis podem ser encontrados em outros tipos de vegetais na natureza, como a carqueja, que é uma planta usada em chás para combater gastrite, má digestão, azia, onde que um de seus constituintes são o carquejol. O gengibre, que é rico em gingerol, que é uma substância que já foi usada até em testes para combater o câncer e mostrou bons resultados. E a vanilina, que é a essência da baunilha, ela é obtida por vagens produzidas pela orquídea que se chama Vanilla planifolia. E o timol, que é a essência do tomilho, ele é encontrado no orégano. E ambos são usados pela indústria alimentícia. Hoje em dia, os fenóis são muito utilizados no nosso cotidiano. Um exemplo é hidroquinona e o resocrinol. Eles são fenóis muito indicados pelos dermatologistas para o tratamento de manchas de pele. Inclusive, um deles é usado no peeling, que é um procedimento feito em consultório médico que provoca a descamação da pele e a formação de novo tecido sem manchas. A cirurgia estéril, também chamada de esterilização e vasectomia, é um procedimento cirúrgico simples, seguro e rápido. No que ele consiste? Ele consiste em cortar e obstruir os canais diferentes que se encontram dentro da bolsa escrotal, com o objetivo de impedir a presença de espermatozoides no líquido ejaculado pelo homem. A cirurgia demora cerca de 20 a 30 minutos. A anestesia é o local e o homem não precisa ficar internado. Existe também a vasectomia feminina, que é feita da seguinte forma: através do corte das trompas, sendo denominada laqueadura. As trompas de falápio também podem ser fechadas com o uso de um instrumento com corrente elétrica, ou bloqueadas com grampos, pinças ou anéis, de modo que o espermatozoide não consiga alcançar o óvulo. Essa cirurgia, ela possui lados benéficos como qualquer outra, como método seguro para evitar a gravidez, não é necessário utilizar pílulas ou outros medicamentos
e não é necessário também interromper o ato sexual. O tetrahidrocannabinol, THC, principal componente da maconha, é um fenol. A maconha é cultivada há séculos por causa das fibras resistentes encontradas no caule, com as quais se fazem cordas excelentes em um tecido rústico, e pelas propriedades suavemente inebriantes, sedativas e alucinógenas da molécula THC. O THC é uma das 400 substâncias produzidas pela planta Cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha, e uma das 60 substâncias presentes na maconha que são denominadas de canabinoides, que são substâncias psicoativas, em doenças autoimunes. Há uma série de evidências demonstrando que o THC é capaz de tratar doenças autoimunes do tipo TH1, por exemplo, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, artrite reumatoide, entre outras. Efeito neuroprotetor. O THC também possui um efeito neuroprotetor, podendo servir de tratamento da epilepsia, mal de Alzheimer e mal de Parkinson, e também da própria esclerose múltipla. Porém, faltam estudos mais conclusivos sobre o tratamento dessas doenças. No tratamento de câncer, há centenas de estudos demonstrando o potencial do THC no tratamento do câncer. O canabinoide demonstrou ser útil a induzir apoptose, morte celular programada, de células cancerígenas, diminuir tumores, aliviar a dor neuropática causada pelo câncer e tratar a náusea induzida pela quimioterapia.